Começa agora mais uma edição do programa Jundiaí Entrevista e hoje eu recebo a doutora Renata Vitaliano, que é juíza da Zona Eleitoral número 424 aqui de Jundiaí. Bem-vinda, muito obrigada pela presença, doutora. Eu que agradeço o convite. A gente vai conversar hoje sobre as eleições desse ano, que já estão se aproximando, e sobre as modificações da lei eleitoral. Modificações que entram em vigor nessas eleições agora, né? Isso mesmo. Elas foram determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral? Isso, são alterações feitas que constam na lei das eleições, né? E das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. São resoluções que regulamentam as eleições de 2016. Quais são as principais mudanças com relação às outras eleições? Então eu acho que a população toda já está percebendo a mudança drástica, né? Que a cidade está limpa, né? Poluição visual. Hoje em dia a gente quase não vê mais, porque quase nada pode mais, né? Ficou bem restrita dessa vez o que pode na campanha. Eu acho que a principal alteração foi a proibição dos cavaletes, de faixas. Então, o que pode hoje, né, o candidato fazer são bandeiras móveis, ou seja, bandeiras pela cidade com pessoas circulando com elas, e isso desde que não atrapalhe o trânsito de pessoas e veículos. E o que pode ser feito também pelos candidatos são mesas nas praças públicas, nas vias públicas, também desde que essas mesas não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos, para distribuição de adesivo, de folder, de panfleto, isso pode. Mas o derrame de propaganda, ou seja, aquelas propagandas pelo chão, aquilo é vedado, não pode, né? Então eu acho que a população já está percebendo que mudou bastante. A campanha também ficou muito mais restrita em termos financeiros, né? Então hoje o candidato tem menos recursos, porque além de hoje ter o limite de gasto, que nunca teve antes o limite de gasto para vereador ou para prefeito, né? Hoje as doações somente podem ser feitas por pessoas físicas, não mais por pessoas jurídicas, né? E nas outras eleições, eles dizem que 90% das doações partiam de pessoas jurídicas, né? Então, essa limitação de que hoje só pessoa física pode doar restringiu bastante os recursos financeiros dos candidatos, né? Das coligações e partidos. Realmente, Jundiaí está bem, a gente percebe que a campanha está bem mais suave. A gente não vê cavalete, que muitas vezes eram jogados pelo vento para o meio da rua, para o meio da calçada, muita papelada também, dificilmente você encontra. Eu mesma até agora não vi, o que eu acho muito bom, muito né? Bom. Adesivos em carros são permitidos. São permitidos, né? Desde que de tamanhos regulamentados pela resolução do TSE. Então, assim, no vidro traseiro, desde que microperfurados, na extensão toda do vidro traseiro do carro, e se for colocado em outras posições do carro, de tamanhos de até 40 por 50 centímetros. E aquela coisa de pintar muro? Então, pintar muro também não pode mais. O que pode, né, nos bens particulares, nos muros de residências particulares, o que pode são adesivos ou papéis colados. E também de tamanhos que não ultrapassem meio metro quadrado. Então, mesmo que a pessoa fale assim, não, mas o muro é meu, a casa é minha, eu coloco a propaganda que eu quiser, ele pode ser multado? Ele pode ser multado, juntamente com o candidato que colocou essa propaganda irregular. Então, pichação, faixa, não pode. O que pode só é adesivo e papel colado. Agora, e essa punição? Porque vocês têm todo esse trabalho de orientar, né, como já foi feito antes da campanha começar, agora é fiscalizar também, e as pessoas também podem ajudar nisso, a comunidade, né? Com certeza. Elas podem tirar fotos de uma propaganda irregular, que elas verifiquem andando pela rua, de alguma situação irregular, né, do candidato, e enviar pelo site. A denúncia ela pode ser feita através do site do TRE, ou então diretamente ao Ministério Público, né, que tem competência para iniciar a representação contra o candidato,
ou até mesmo junto ao cartório eleitoral aqui da cidade de Jundiaí, indo pessoalmente ao cartório. Né? Mas tirando a foto da propaganda, ele entra no site do TRE e consegue encaminhar essa propaganda irregular. Até agora vocês já receberam alguma denúncia? Então, por incrível que pareça, ainda não. Os políticos acho que estão bem conscientizados, estão com poucos recursos também, né? Mas eu acho assim... Bom, eu sou suspeita para falar, eu estou trabalhando em Jundiaí há 3 anos, né? E eu, quando me perguntam onde eu trabalho, eu digo que eu trabalho na Suíça. Então, assim, eu tenho uma visão muito boa, assim, de Jundiaí. Não, lógico que não é perfeito, né? Não é. Mas é uma cidade bastante civilizada, de um nível bastante elevado, assim, de educação. Eu acho que imagino que a educação aqui seja o forte na cidade. Então, realmente, até agora, de propaganda irregular eu não recebi, não. E antes do início da campanha, vocês tiveram realmente conversas diretamente com os candidatos e partidos? Com certeza, nós fizemos reunião, né, com os partidos. Muitas vezes, assim, os partidos e coligações, eles fazem um tipo de uma consulta ao juiz, pedem autorização, eu posso colocar esse tipo de propaganda no meu comitê, ou depois eu vou estar sujeito a uma sanção. Então, eles estão bem preocupados de não... desobedecerem à legislação, né? Então, isso é uma coisa bastante positiva que eu tenho observado aqui. Mas houve essa reunião, sim, com os partidos, mas eles estão bem empenhados em irem até o cartório eleitoral, perguntarem, se informarem sobre o que pode e o que não pode. Então, eu acho que está bem conscientizada essa campanha. Porque mais do que o valor da multa, né, acho que a imagem deles fica prejudicada, ficaria, caso ocorresse uma irregularidade. E hoje, certeza. Tudo que for para prejudicar a imagem, né, principalmente dessa parte de política, é bem... delicado, né? As pessoas querem evitar o máximo possível, né, com razão. Eu até disse, né, na reunião que eu fiz com os partidos e coligações e tudo mais, eu falei, olha, agora eu vou falar como cidadã e não como juíza, né? Eu falei, a população está cansada de desobediência à lei, né, de transgressão. Então, acho que vai ganhar as eleições aquele que mais for correto, que mais seguir ali o que está na resolução do TSE. E eu acho que isso surtiu algum efeito, mas eles estão bem conscientes. Agora, um assunto que é muito atual é a questão de internet e redes sociais. Hoje em dia, todo mundo, seja pelo celular, muito mais até pelo celular do que pelo próprio computador, está conectado. Por uma rede social ou por outra, até mesmo pelo aplicativo de troca de mensagens. Isso daí influencia muito na decisão do voto. E vocês pensaram nisso? Vocês, eu digo, a justiça, né? Na hora de fazer as mudanças na lei, inclui essa questão de rede social? Inclui, né? E hoje eu acredito que seja uma das maiores fontes de informação aí para os candidatos, de contato com seus eleitores, né? A gente diz que agora o que existe é mais o corpo a corpo, né? É o candidato junto ao eleitor, mostrando o seu programa e solicitando voto. Mas assim, na internet, né? Praticamente tudo pode, então pode propaganda pela internet, só não pode propaganda paga. A propaganda na internet, ela tem que ser gratuita. Então, página, blog do candidato, do partido ou coligação, site, eles podem fazer essa propaganda, redes sociais pode, mas não podem aquelas propagandas impulsionadas, sabe? Que as empresas utilizam bastante, que é pagar para a rede social, para ela impulsionar, para que aquele link atinja uma quantidade maior de pessoas. Isso não pode ser feito pelo candidato. Então, só a gratuita mesmo. Mas vamos dizer assim que eu tenha um blog, por exemplo, e um candidato me pede, olha, vai lá, posta sobre o meu número, posta a minha foto com o meu número lá várias vezes, eu te pago aí um valor mensal, só entre nós ali. Eu não sou empresa, eu sou pessoa física. E como é que fica uma situação como essa? Então, essa conduta é vedada. Né? E se por algum motivo chegar essa informação à justiça eleitoral, os dois podem ser punidos, né? Serão punidos, com certeza. E às vezes um valor tão irrisório e uma abrangência também nem tão grande. Pois é. Então eu acho que vale a pena o candidato ver se vale a pena e a pessoa também que se sujeitar a isso ver se vale a pena ou não, né?
porque vai estar aí cometendo um crime e eu acho que hoje em dia ninguém quer problema com justiça, né? Nem com polícia, nem nada. Agora, se manifestar, falar, olha, meu candidato é fulano de tal, postar a foto abraçado com o candidato, aquela coisa maravilhosa. Isso pode, porque é livre manifestação do pensamento, né? Todo mundo pode. O que não pode é o anonimato. Mas você se colocar ali numa rede social e dizer que está apoiando uma determinada pessoa, um candidato, isso pode porque é um direito que todo cidadão tem. E as pessoas gostam, né, de quando é alguém conhecido, alguém que elas realmente acreditam, de mostrar isso, né? E vamos isso ver, né, perfeitamente como que vai possível, ser. né? Por enquanto também nem isso está tão forte assim. Porque acho que todo mundo tem medo, assim, de ter um retorno negativo. Talvez. Né? De se posicionar. Poxa, eu estou entrando aqui no meu Facebook e estou vendo um monte de candidato, né? Às vezes a pessoa não gosta, né? Não aguentam mais, né? Também, né? Tem isso, eu acho que os candidatos hoje estão bem receosos, sabe? De desagradarem. E a gente estava falando dessas bandeiras móveis. As bandeiras móveis, a gente fala móveis porque elas são levadas de um lugar para o outro pelas pessoas? Isso. E elas podem ser usadas a qualquer hora do dia? Então, não, só das 6 da manhã às 10 da noite. 6 da manhã às 22 horas. Depois elas têm que ser recolhidas. Mas mesmo nesse período das 6 às 22, elas têm que ser móveis. Em Campinas eu já vi carrinho de rodinha e uma pessoa empurrando esse carrinho de rodinha. Quando o farol fecha, a pessoa vai lá e põe, depois que abre o farol, vai lá e recolhe. Então, os candidatos são criativos e estão usando a criatividade. Ou então, pessoas segurando a bandeira, né, e se movimentando pela via pública com essas bandeiras na mão. Mas o que não pode, né, o que já aconteceu em alguns municípios, aqui em Jundiaí, não. Então, os candidatos, já que a bandeira, pode bandeira, então eles estão colocando bandeiras em latas, fincadas no chão. Essa lata pode ser levantada. Fazendo um peso. Um peso, e deixando a lata ali o dia inteiro. Isso não pode. Isso não pode por quê? Porque aí a bandeira vai se equiparar a cavalete, que é o que a legislação não quer mais. Né? Então não pode. Tem que ter alguém responsável por aquela bandeira, ou empurrando aquele carrinho de rodinha que entra e sai. Uma bicicleta. É só usar a imaginação. É só usar a imaginação. Muito bom, a gente pode ir para o intervalo agora então, rapidinho, e daqui a pouco a gente volta com o Jundiaí Entrevista. Até já! Jundiaí Entrevista de volta hoje com a doutora Renata Vitaliano, ela é juíza da Zona Eleitoral número 424 aqui de Jundiaí. Doutora, a gente estava falando sobre a questão de internet, de e-mail. Hoje em dia a mala direta não é mais quase via correio, é por e-mail ou por WhatsApp. E a pessoa pode enviar o seu santinho ali, uma foto com o número, o candidato pode fazer isso? Então, as mensagens eletrônicas, elas são permitidas, né? Mas desde que nessas mensagens, né, aquela pessoa que recebe, né, o cidadão que está recebendo a mensagem, ela tem ali um link, uma possibilidade para se descadastrar daquela mensagem. Se ela não quiser receber mais, ela se descadastra dali. Então, isso é uma exigência da lei eleitoral, né, de que haja essa possibilidade para o eleitor se descadastrar e não receber mais. Mas que o candidato pode mandar, pode. Agora, uma coisa que era muito comum, né, era a distribuição de brindes. Eu lembro que a gente ganhava caneta, camiseta, escova de cabelo, lixa de unha e até batom. O que é permitido entregar para o eleitor hoje? Então, nada. O eleitor não pode mais se beneficiar de qualquer tipo de coisinha, de caneta, de chaveiro. Então, isso tudo, essa distribuição é vedada. É vedada. A única coisa que eles podem distribuir mesmo é folder, adesivo para o carro. É muito pouco o que pode ser distribuído, mas nada que seja, assim, benéfico ao eleitor, né? Muito menos cesta básica, né? Isso é vedado também. Então, não pode boné, não pode chaveiro, não pode camiseta, não pode nada, tá bem restrito mesmo. Era tão bom para dormir com uma camiseta, pois assim, de campanha. Pois é, mas por motivos aí do passado, né, que muita coisa não deu certo, então a legislação resolveu ser bem mais restrita dessa vez. Parece uma troca, na verdade, né? Pois é, né, porque é essa a intenção, né, que o eleitor vote naquele candidato em que ele acredita e não naquele em que lhe deu uma vantagenzinha ali, um agradozinho, né, porque não é isso que o povo precisa, né? O povo precisa de um político ali que faça o que tem que ser feito, né? E o voto é muito maior do que uma camiseta, um chaveiro.
é sagrado, né? É um direito sagrado aí do cidadão. Comícios. Comício é diferente de showmício. É. E aí, o que diz a lei? Então, os comícios são permitidos, né? Até as 24 horas. Até a meia-noite pode. Inclusive, no comício é permitido até trio elétrico. Que não ultrapasse ali nenhum absurdo de som, né? Mas pode, sim. Agora, o showmício, ele está vedado. Não pode. Que é com atrações famosas, artista famoso. Isso, Isso não pode, nem que o artista não cobre cachê do candidato. Não pode. Os showmícios estão vedados pela legislação atualmente. Mas nesse comício pode ter uma bandinha local tocando ali ou tem que ser só o jingle de campanha? Jingle de campanha é trio elétrico, né? Com jingle de campanha ali, divulgação das ideias do candidato e tudo mais, uma musiquinha e tal. Mas banda, ao vivo, se apresentando, não. Mudou bastante mesmo, né? Carro de som continua podendo, mas desde que ele não ultrapasse o limite de 80 decibéis, né? E que ele também não chegue nem a 200 metros, né, de prédios públicos, então do fórum, onde fica a sede do Poder Legislativo, Poder Executivo, né, da Prefeitura, hospitais, casas de saúde, escola, não pode atrapalhar. Nossa, então vai ser difícil eles trabalharem, porque tem escola por toda parte, unidade de saúde, prédios públicos e também importuna, né? É a tal da poluição sonora. Com certeza. Nossa, a gente já tem um dia a dia tão barulhento, né? E tão estressante que às vezes você até fala, nem vou votar nesse candidato, porque ele não para. Com certeza. E eu acho que os candidatos acabaram percebendo também isso, né? Que isso desagrada mais do que agrada, né? Então, a ideia da legislação hoje, né, é que o cidadão, o eleitor, ele vá buscar informação do seu candidato no site do partido, que ele vá buscar a informação do seu candidato, né? Nem tanto que o candidato chegue até ele de uma maneira agressiva ou inoportuna, no momento inoportuno, né? Então, eu acho que nisso a gente vai se aproximando aos países mais civilizados, né? Outro dia eu estava lendo uma notícia de que na Austrália não tem propaganda eleitoral. Quem quiser saber do seu candidato, que vá no site, que vá buscar as informações, né? Quer dizer, é o auge da obrigatório também, será, o voto? Não é obrigatório. É outra realidade, né? Mas a gente está se encaminhando para uma realidade bem melhor. Eu acho que o povo está sendo educado, né? A nossa democracia é muito jovem ainda. Mas eu acho que vai acabar chegando nisso, né? De o voto não ser mais obrigatório e do candidato, do cidadão, do eleitor e buscar as informações, né? Nas redes sociais, do seu candidato e tudo mais. Bom, no dia do voto, se eu não encontrar, ficar desesperada, remexer toda a minha gaveta e não achar meu título, o que eu faço? Eu posso votar? Pode, não tem problema, né? Um documento com foto oficial, né? Já basta para que você compareça ali. Mas o que facilita é você saber onde você vota, né? A sua zona, a sua seção, né? A sua escola, onde é a sua escola. Indo até lá com esse documento não tem problema nenhum. E a pessoa que estiver trabalhando ou estiver longe tem que justificar, deve justificar. Se ela não puder comparecer na cidade onde ela vota para votar, ela deve justificar. Sob pena de depois ela incorre numa multa, né? E também tem algumas, depois não pode participar de concurso, se não regulariza a situação, né? Não pode participar de concurso público, não pode tirar passaporte, então dá bastante dor de cabeça. Então a gente orienta realmente que ou vote, né? O ideal é que a pessoa consiga votar mesmo, e se não conseguir, se estiver longe, que justifique no dia mesmo. Agora, caso tenha segundo turno das eleições, quem não vota no primeiro pode votar no segundo? Pode votar no segundo, não tem problema nenhum. Tenha justificado ou pague multa, pode comparecer e votar? Pode comparecer e votar. Isso é interessante. Porque daí ele não vai ter o comprovante do primeiro turno, mas ele vai ter o do segundo. Caso de deficiente, pessoa com deficiência, né? O termo correto, PCD. Isso tudo já está devidamente organizado, essas pessoas já sabem como vão fazer. Olha, elas são orientadas sim e os cartórios, né, eles estão preparados para receber essas pessoas. Então, nas escolas sempre tem uma sala lá embaixo, que a pessoa não precisa subir escada para atender essas pessoas com deficiência. Sempre vai ter um funcionário preparado para ajudar essas pessoas, para orientar a sala onde que elas devem procurar e tudo mais.
E agora, aquela colinha básica com os números, porque ninguém é obrigado a ficar decorando o número. Isso daí a gente pode levar. Pode levar. Papelzinho ou anotado na mão mesmo. Isso. Desde que seja você mesmo que anotou, né? O que você não pode ficar recebendo cola na escola, né? De outras pessoas. Exatamente. No dia já não pode mais nada disso de ficar dando o panfleto pro eleitor nem nada, mas o eleitor ele pode sim levar suas anotações ali. Ainda existe dúvida sobre voto nulo e voto branco. Tem diferença? Tem diferença, né? O nulo, a pessoa vota num número que não existe nenhum candidato. Hoje ficou muito mais complicado com a urna eletrônica, né? O voto em branco, a pessoa não digita nada ali, aperta o botão ali e acabou. O nulo, um número que nenhum candidato tem aquele número. Mas o resultado é o mesmo, não vai para ninguém? Não vai para ninguém, Não tem muita diferença na prática, não. Acho que só para quem não se decidiu não ter que justificar ou pagar multa e vai lá e faz isso. Mas não é o ideal, não, né? Não é o ideal, né? Porque a gente sabe que alguém será eleito, né? E se a gente anula o voto em branco, a gente vai deixar que outras pessoas acabem elegendo, né, um candidato, porque alguém vai ser eleito, né? A gente tem que saber disso. Tem que se posicionar, né? Por mais difícil que seja, tem que ter um norte nessa vida. Eu acho que vale a pena aí a pessoa dedicar um pouquinho do seu tempo para saber dos candidatos. Deve ter algum que se aproxime ao que a pessoa acredita, né? Então, o ideal realmente é que não se vote em branco ou nulo. A apuração, ela vai poder ser acompanhada em tempo real, pela internet? Televisão sempre mostra ali uns flashes, né? Olha, aqui em Jundiaí, né, obviamente não vai ser televisionada, né, ou então a TV Câmara, talvez. Isso eu não tenho certeza. Mas sim, é super aberto, né, os cartórios, a gente vai fazer isso logo depois que terminarem as eleições, começa a apuração, né, e esse processo hoje com as urnas eletrônicas, ele é bem rápido, né, isso tudo é bem transparente, os fiscais, eles podem ficar junto com a gente ali dentro, os fiscais dos partidos, né, das coligações acompanhando essa apuração. Então, é tudo bem transparente. E no mesmo dia já tem esse resultado. Já tem, né? Com certeza. E em Jundiaí são 3 zonas eleitorais? Eram 2. Então, 3 zonas eleitorais, assim, porque uma delas é referente a Itupeva, né? Então, aí a zona eleitoral 65 é de Itupeva, então pega tudo que for referente a Itupeva. Toda a parte de registro de candidatura, propaganda de Itupeva. Aí, no que se refere a Jundiaí, né, tem 2 zonas, que é a 424 e a 281, que é do Dr. Jefferson. A 281 a gente chama de Zona Mãe, que é onde são feitos os registros de candidatura, impugnações de candidatura ou não, e isso é tudo na Zona Mãe, que a gente chama. E a zona, a minha, né, que me compete, né, que é a 424, a competência é propaganda eleitoral, prestação de contas, basicamente. E assim vocês trabalharam ao longo desses meses todos para chegar agora nessa reta final. Com certeza, dedicação muito grande, né? Não só dos magistrados, mas dos funcionários que têm uma dedicação, assim. A chefe do cartório eleitoral, do meu cartório eleitoral, a Janessa, a Carla, são pessoas, assim, muito competentes, muito preparadas, muito caprichosas, dedicadas. A equipe toda é muito boa. A minha equipe é fantástica, assim. E é uma vontade de fazer com que as coisas saiam da melhor maneira possível, de orientar, sabe? É muito bom participar das eleições. Eu acho que é um esforço conjunto aí de muita gente boa para que aqui em Jundiaí as coisas corram da melhor maneira possível nessas eleições de 2016. Então, lembrando, dia e horário do voto? Primeiro turno, né? Domingo, dia 1º de outubro, né? Começa às 8 da manhã até 5 da tarde. Esperamos que todos compareçam para exercer sua cidadania, né? O país vive um momento tão difícil, né? Que as pessoas estão tão descrentes, mas o único instrumento que a gente tem para mudar isso é o nosso voto, né? Então, vamos fazer o nosso papel de votar e depois de cobrar daqueles que se elegeram, né? As suas promessas de campanha aí e que a gente construa um país cada vez melhor.
É bem isso mesmo, doutora. Muito obrigada pela sua entrevista, pela participação e ótimo trabalho para vocês. Muito obrigada, viu? A gente fica por aqui. Jundiaí Entrevista volta semana que vem, quarta-feira, às 8h30 da noite. Até lá!